Olá, pessoal, tudo bem? Eu, Maura Feliciano de Araújo, professora de matéria previdenciária, advogada, aqui a empreendedora deste canal, professora Maura, venho aqui trazer o último vídeo de uma série que eu preparei para vocês sobre planejamento previdenciário. Nas últimas 3 semanas, eu vim apresentando a vocês o que é o planejamento, em que momento ele deve ser utilizado e, principalmente, procurei demonstrar a vocês quais são os caminhos que a gente percorre usando o planejamento previdenciário, que tem, na verdade, aí como maior meta, vamos colocar assim, entregar o melhor benefício previdenciário ao segurado. Não apenas no sentido de aposentadoria, mas de todo e qualquer benefício previdenciário. Eu quero encerrar essa série de vídeos trazendo para vocês o seguinte: dentro do planejamento previdenciário, depois que eu organizei toda a questão de tempo de contribuição, acréscimo de tempo de contribuição em ocasião, por ocasião de ambiente insalubre, nocivo à saúde do trabalhador, depois que eu trouxe, ali alguma correção por conta de decisões administrativas e judiciais, é o momento de nos preocuparmos com a forma como o benefício será calculado, de tal forma com que seja entregue a ele o valor relativo não só apenas ao que está previsto na lei, mas também e principalmente com base nas contribuições que foram feitas pelo segurado, pela segurada da Previdência Social. Neste ponto, é importante a gente reconhecer, dentro do planejamento previdenciário, através do CNIS, se todas as contribuições do segurado, se elas estão ali dentro do que nós chamamos de período básico de cálculo, ou seja, se estão dentro do CNIS desde pelo menos julho de 1994 até o momento anterior, até o mês anterior ao requerimento do benefício previdenciário. Isso faz a diferença? Muita diferença, até porque nós não podemos nos esquecer que até o dia 13 de novembro de 2019, os benefícios de aposentadorias, eles eram calculados considerando a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, ou seja, o sistema excluía automaticamente os 20% menores salários de contribuição. Um outro fator que é importante: até 13 de novembro de 2019, aplicava-se o mínimo divisor comum na hora de calcular benefício previdenciário. Então, se eu não observo, primeiramente, se todos os salários de contribuição constam no CNIS, eu corro o risco de o sistema excluir o que não era para excluir, ou então aplicar o mínimo divisor, o que acaba diminuindo bastante o valor do benefício do segurado, da segurada da Previdência Social. Um outro ponto que a gente observa dentro do planejamento previdenciário, numa subdivisão que eu chamo de planejamento previdenciário financeiro, eu vou observar se estão faltando contribuições de quem era a responsabilidade por aqueles recolhimentos. Porque se eu estou diante de uma circunstância em que terceiros deveriam ter recolhido e não recolheram, então o meu cliente, o segurado, a segurada, não precisa fazer o quê? Não precisa repor aqueles valores junto à Previdência Social. Se eu estou tratando do planejamento previdenciário de um empregado, de um doméstico, de um avulso e do contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica a partir de 1º de abril de 2003, se estão faltando contribuições nesse intervalo, no mínimo, o que a gente precisa fazer? Pegar do nosso cliente todos os seus demonstrativos de pagamento para fazerem a prova junto à Previdência Social de que onde está faltando um salário de contribuição, a contraprova está ali, no holerite, no extrato bancário, na declaração de imposto de renda, no recibo de pagamento pelo contrato de prestação de serviço, para então se fazer esta prova de que realmente eu recebi uma remuneração X e essa remuneração tem que estar no sistema, até porque a responsabilidade por esses recolhimentos previdenciários não é deste trabalhador, e sim da pessoa para quem o serviço foi prestado.
diferente do contribuinte individual que presta serviço para pessoas físicas, diferente do contribuinte individual que prestou o serviço para a pessoa jurídica até 31 de março, né, de 2003, diferente daquelas pessoas que têm a obrigação de recolherem a Previdência Social, que via de regra são o contribuinte individual e o segurado facultativo. Se estão faltando contribuições para essas duas pessoas, nós precisamos identificar então o quê? Se elas estão dentro do prazo decadencial dos últimos 5 anos, em que a Receita, né, Previdência ainda deve cobrar daquele segurado, ou se são períodos anteriores, já passados dos 5 anos, em que então, para entrar dentro do PBC, para entrar como tempo de contribuição e talvez como carência, nós então, o segurado deverá indenizar, deverá pagar, deverá retroagir a data de início das contribuições junto à Previdência Social. E com algumas hipóteses de exceção, sempre o segurado ele precisa comprovar, no caso do individual, o exercício da atividade remunerada. Então, veja, nos termos da Constituição Federal, né, para cada contribuição existe, né, ali a contrapartida do benefício e é através destas contribuições que, de fato, o valor do benefício ele é ou deveria ser corretamente calculado. Lembram que num dos vídeos nós falamos sobre a sentença trabalhista, né, as decisões judiciais que poderão favorecer o tempo de contribuição do segurado e também poderão favorecer o cálculo de um benefício previdenciário. Porque se esse segurado ele teve na Justiça do Trabalho o reconhecimento de parcelas pagas por fora, elas passam a integrar o período básico de cálculo e ao invés de ganhar um salário mínimo, por exemplo, o segurado poderá ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais, né? Tudo vai depender do que ficava por fora no pagamento pelo empregador. Então percebam que quando eu estou tratando de salários de contribuição, eu preciso conhecer o que é período básico de cálculo, eu preciso conhecer de quem é a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário e eu preciso entender quem é que efetivamente está em débito com a Previdência e tem que pagar através da guia, quem é que pode pagar os atrasados e recentemente, ou seja, a partir do dia 13 de novembro de 2019, por força da Portaria 450 de 2020, por força do Decreto 10.410 de 2020, nós temos uma novidade. O empregado doméstico e o avulso, para as suas contribuições previdenciárias serem computadas como aquisição e manutenção da qualidade segurado, como carência, como tempo de contribuição, o que e para cálculo do salário de benefício, só entram para estas pessoas os salários de contribuição que estejam no mínimo acima do teto mínimo da Previdência Social. E a Previdência Social ela tem considerado como teto mínimo para essas três figuras de segurado o salário mínimo nacional, que é R$ 1.045. Então, percebam que no planejamento previdenciário eu tenho que ter uma visão macro da situação, porque dependendo qual o benefício que eu quero calcular, dependendo qual é o período básico de cálculo que estará abrangido ali naquele cálculo, eu tenho mais de 1, 2, 3 questões para serem analisadas. Ou seja, você que está vendo e assistindo esse vídeo, que é um trabalhador, procure resgatar todos os seus olerites, procure, né, ter acesso ao seu CNIS e identifique se todos os seus salários de contribuição estão no período básico de cálculo. Viu que está faltando algum salário de contribuição? Já procura ali naquela sua pasta o olerite correspondente, peça o extrato analítico na Caixa Econômica, entre em contato com a empresa, peça uma cópia da ficha financeira, peça uma cópia da ficha de registro e explica, olha, no meu CNIS não tem a contribuição do mês tal e eu era empregado de vocês, estou ainda empregado de vocês. Se vocês tiverem uma ação trabalhista, né, pleiteando ali incorporação ao salário de pagamento feito por fora, já resgate o contato desse seu advogado, já peça a cópia do processo, né, já busque ali instrução para que você, no momento certo, aquilo possa ser contabilizado. E no caso do meu colega, né, e o meu colega é o advogado, então todas essas observações também valem muito a pena. E claro, quem é o cliente que está entrando no escritório?
é aquele contribuinte individual que ele está em débito com a Previdência, seja pelos últimos 5 anos, seja da década de 90, do início dos anos 2000. Então, dentro daqueles conceitos que eu já conversei com vocês, artigo 27, inciso 2 da Lei de Benefício da Previdência Social, artigo 155 da Instrução Normativa número 77, verifique o que dá para ser ali melhorado, né, trabalhado dentro do planejamento previdenciário do contribuinte individual principalmente, tá certo? Dessa forma, eu encerro um compromisso que eu fiz com vocês sobre dicas práticas sobre planejamento previdenciário, tá certo? Sugestões podem escrever para mim. Quero, né, ouvir aí, né, quero ler a opinião de vocês com relação aos vídeos que já foram aqui né, disponibilizados. Estejam muito à vontade. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque eu procuro pelo menos 2 vezes por semana, ou no mínimo 1 vez por semana, trazer conteúdo previdenciário para vocês. E gosto muito de interagir com cada um de vocês. Um beijo grande, tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo. E eu tenho um perfil no Instagram, @maura.feliciano, onde toda segunda e toda quinta eu ali faço ao vivo os 5 minutos de dicas previdenciárias. São 5 minutinhos que eu apresento um tema previdenciário para vocês ficarem ali refletindo, estudando, curtindo e às vezes até resolvendo alguma questão prática do dia a dia de vocês, tá certo? Estou esperando você também, a sua visita lá no meu perfil, toda segunda e toda quinta, às 8h25 da manhã. 5 minutos, no máximo 8h32 eu estou encerrando o vídeo, mas que sempre fica salvo. Um abraço, tudo de maravilhoso e paz para o seu dia, paz para a sua semana. Tchau!